Fala aí, minha nobreza, tudo bem? Hoje aqui Flávio de Paula falando de música, e hoje eu vou falar de uma coisa muito curiosa. Eu sou músico há 30 anos, desde 1995 estamos aqui no nesse vídeo, nós estamos em 2025, né. E eu vou falar para vocês sobre a evolução, ou não, dos cachês dos músicos durante todo esse tempo. Eu vou falar mais sobre a minha região, sobre o meu estilo, sobre o que eu faço aqui, e os altos e baixos, e como as coisas não mudaram. E quando mudaram, mudaram tendendo para baixo, demonstrando aí vários fatores que eu quero até que vocês me ajudem nos comentários, né, vocês podem aí me ajudar a tentar entender isso aí, vai ser muito legal, para a gente até às vezes poder fazer um outro vídeo com outros pontos de vista, com a participação dos comentários de vocês. Eu vou começar contando um pouco da minha história com os cachês, né. Eu lembro que começamos eu e meu irmão, teclado e violão. Em 1995 eu tinha ali 20 anos, meu irmão 17. Eu lembro que a gente tocou num lugar aqui na nossa cidade chamado Giras Bar. Foi o primeiro cachê, assim, um cachê sério mesmo que a gente pegou tocando num barzinho ou tocando em alguma coisa do tipo. Eu lembro perfeitamente desse cachê, que a gente tocava quinta, sexta e sábado lá, já pegava sempre um pacote, e o cachê foi R$ 70 para os 2. E esse cachê daria R$ 35 para cada um. Eu fui fazer uma pesquisa baseada aí no índice de preço ao consumidor, as coisas do tipo. Esses R$ 70 que a gente ganhava em 1995, hoje eles seriam equivalentes a R$ 595. Significa que eu e o meu irmão, a gente ganhava, se fosse transformar com a correção para os dias de hoje, a gente ganharia R$ 300 cada um, né. Os 70 dariam 595 corrigidos, então a gente ganharia R$ 300 cada um. Eu me lembro, vou falar aqui em cerveja, eu me lembro que você tomava uma Skol aqui por R$ 1 num bar ou em algum lugar qualquer. Hoje você toma essa mesma Skol por R$ 10. Então eu comprava com esse dinheiro 35 Skols. Hoje, se o cara ganhar um cachê de R$ 200, ele compra 20 Skols. Então, veja aí a diferença. Aqui eu estou falando de 2 moleques começando a tocar. Tinham colegas que ganhavam mais, né. Então, em 1995 a gente ganhava R$ 70 os 2, 35 cada um. Corrigido, isso daria R$ 300. E aí você pensa, hoje eu ganho tocando em pubs. Quando eu toco o meu trio, pubs normais que nos contratam, sempre uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu ganho 350, R$ 400, eu. Mas olha só, de um cara de 20 anos, cabação, começando ainda se montando como músico, eu evoluí em R$ 50 pra pô, não tô falando que eu sou um gênio não, mas eu sou um cara significativamente melhor do que eu era aos 20 anos de idade, tocando e cantando e tudo mais. Porém, meu cachê, se eu fosse transformar, ele evoluiu 50 pratas. Olha só. Eh, quando tinha pubs que não, hã, ra rapaz queria perguntando se eu estava saindo aqui da vaga. Eh, se eu fosse são 7 horas da manhã em Lavras, 7h30, né, agora. Eh, eu acordo, minha cabeça está mais fresca, eu vou meditando sobre algumas coisas. Aí eu continuei pensando, eu falei: Eu tenho colegas que vão para os barzinhos aqui em Lavras, até colegas que, opa, que não são tão ruins, e ganham R$ 200 para tocar. Não, eu não estou julgando não, se o cara precisa, o cara tem que fazer mesmo. "Ah, mas tem muito músico aí", não tem não, não tem tanto não, esse é um vídeo que eu vou fazer depois, está faltando inclusive. É um pouco de baixa autoestima também. O músico ele apanhou tanto que ele começou a se sentir mesmo completamente supérfluo, mesmo ele fazendo parte sempre aí
né, desse mainstream aí, mainstream não, desse circuito sempre, porque a música ao vivo sempre atrai pessoas e vai atrair cada vez mais. Então olha só, eu vou contar com uma banda minha, que foi uma banda que ficou muito conhecida aqui na região, chamava Banda Pau Brasil. Nessa banda, eu lembro que os primeiros cachês que a gente tocava em pubs, eles equivalem a R$ 250. Essa banda começou em 2001, né, olha só. Fazendo a correção, eu fiz aqui pela inteligência artificial, fazendo a correção de R$ 250, eu ganhava, a nossa banda, era um quarteto, né, a nossa banda ganhava o equivalente a R$ 1.150 no dinheiro de hoje. A gente sabe que a inflação, essa inflação que muita gente defende aí, que só corrói o poder das pessoas mais humildes, né, faz o pobre ficar mais pobre, o rico ficar mais rico, e defender a inflação, para mim é o suprassumo de uma idiotice que alguém pode ter, é defender a inflação, seja ela qual for. "Ah, precisa ter essa inflação, é necessário". Não, não é necessária não, pra você perder a noção. A minha vida, eu podia viver apenas de fazer shows. Pra você ter uma noção, eu comecei a dar aulas em 1999. Até então, eu podia viver apenas de fazer shows. Olha olha só como são as coisas. Mas eu lembro que em 2001, quando a gente tinha a banda Pau-Brasil, quando a gente tocava pubs, né, festas menores, a gente ganhava R$ 250, algumas vezes, ou 300. Mas vamos no 250, eles equivalem hoje a R$ 1.150. A minha banda tocando em pubs hoje ganha 1.000. Você pode meditar sobre isso, e as pessoas não cheavam pagar 250 não. Essa banda era conhecida, nós éramos músicos melhores já, tínhamos ali já um saculejo maior, mas nossa banda hoje ganha 1.000, às vezes 900, dependendo do lugar. E olhe lá. Então você imagina bem como isso se diferenciou. Eh, a gente tocava festas maiores por R$ 600. Se eu quiser colocar aqui no Grok, nessa época, hein, R$ 600 em 1995 valeriam quanto hoje? Valeriam hoje, vamos ver aqui, ele vai colocar aqui uma estimativa de quanto valeria R$ 650 em 1900 não, R$ 600 em 1995. Mas eu quero saber em 2001, na realidade em 1995 você não conseguia tocar por R$ 600 não, era um cachê muito alto, né. Vamos colocar R$ 600 em 2001 seriam equivalentes a quanto hoje? Vamos ver o que que o Grok vai me dizer. Isso aí era o que a gente tocava festa, às vezes uma coisinha, outra, um evento ou outro. R$ 600 em 2001, aqui tá metendo em 95, R$ 600 em 95 valeria 5.100, né, hoje. Então era um cachê muito alto, assim, pra época também. Agora vamos botar esses R$ 600 pelo IPCA, eles equivaleriam a R$ 2.760 hoje. Não vou dizer que eu não toco festas a R$ 2.760 não. Hoje, essa semana mesmo, eu vou tocar uma festa por esse valor, R$ 2.700. Mas, não houve uma evolução, não houve evolução. Tem festa que toca por 1.500, qualquer festinha nossa era R$ 600, R$ 500. O poder aquisitivo do nosso cachê era muito maior. Outro fator que tinha, que os clubes organizavam bailes, né. Os clubes organizavam muito bailes, você tinha ainda era tradicional a organização de bailes por clubes. Hoje não tem mais, as pessoas vão em bares. É uma mudança da geração aí é uma mudança mais da geração. A geração atual prefere ir num pub, numa coisa assim, do que ir a bailes, de dançar. Porque a nossa geração, não sei como é que chama, geração X, essa coisa, a gente tinha esse lance de ter que sair, né. As coisas tinham que ser feitas fora. E aí como mudar isso? Como mudar esse tipo de coisa? Eu não sei,
Eu tive um consultor financeiro, alguns consultores financeiros, amigos meus, para que eu dou aula até, que eles falavam assim para mim: "Flávio, você tem um trabalho legal, cara, você atrai um público, eu já tenho um público que me acompanha, tudo mais, você precisa aumentar esse cachê seu", porque até eu comecei a ficar um pouco com medo de aumentar, como se qualquer um pudesse me substituir, né, a música tinha ficado tão generalizada que qualquer um poderia me substituir. Mas eu descobri que com algumas atitudes não, você fica insubstituível, né, você não é substituível, porque ninguém é substituível, mas você fica mais difícil de ser substituído. Mas esse lance do cachê, eu quero ilustrar é isso, 1995 para cá, pouca coisa evoluiu para o músico perto da própria evolução dele. E eu conheço caras excepcionais músicos, grandes caras, como pessoa, como músico, que acompanham em bandas de baile, às vezes viajam, ficam fora um dia, 2 dias, e tem um cachezinho de 300 pau, cara, no final. 300 prata, cara. Cara, como caiu assim, né. Mas é isso, na realidade é essa mesmo, igual eu falei, eu toco pub, eu ganho 350 prata, 400 pratas, dependendo do lugar, quando você vai tocar. Um barzinho hoje que você toca violão e voz, vamos botar eu e o Ricardo, é 550, R$600 para os 2, 300 para cada um. É o que eu ganhava com meu irmão, 2 cabação, moleque de 20, 17 anos, ganhavam em 1995, a ponto de eu largar o emprego que eu tinha na época para viver apenas de música, porque 2 apresentações que eu fazia, eu acho que o salário mínimo na época era R$100. 3 apresentações que eu fazia, vamos dizer, uma semana nesse lugar que eu tocava lá, que eu tocava quinta, sexta e sábado, equivaliam ao meu salário. Então 3 dias eu equivalia ao meu salário. Era o salário, eu equivalia ao salário mínimo. Eu falei: "Pá, pra que que eu vou ficar lá trabalhando todo dia?". E o músico às vezes é meio enganado, né, eu achei que eu ia trabalhar pouco e com o tempo isso foi defasando, foi congelando, né, o salário do músico era congelado. Diz que na década de 80 o músico ganhava bem, ele ganhava bem porque os bailes eram muito, eram sempre feitos, né, sempre tinha baile, as pessoas procuravam esse tipo de diversão com mais afinco, né, hoje nem tanto. Mas aqui é um questionamento, uma reflexão. E se vocês puderem deixar nos comentários, se puderem chegar até aqui e quiserem se inscrever no meu clube de membros, onde eu vou fazer conteúdos especiais para a galera e falar de música pra caramba, pequenas dicas e coisas do tipo, eu vou sempre deixar ali no clube de membros. Vai ser um prazer. É isso aí, nobres colegas.